Então, depois da NBR 5410 e da NR10, e principalmente depois da NBR 61439, a parte de compartimentação interna passou a ser muito mais exigida pelo mercado aí demandante de painéis elétricos, né? Existem alguns tipos de chaparia para os painéis elétricos. Vamos falar apenas das chaparias para painéis de baixa tensão, porque para média tensão é bem diferente. E existem as caixas, que são pequenos painéis pequenos invólucros, né? Mais adequados para fixação na parede e muito utilizados para quadros de iluminação. Pequenos quadros de distribuição, pequenos quadros de comando, quadros para remota, para CLP, dentre outros, né? Então, essas caixas, eu vou mostrar aqui para vocês como que são esses painéisinhos de comando, essas caixas, né? Ah, quero mostrar a caixa, não está dando certo. Vocês estão vendo a caixa? Aí, agora sim. Então, essas são umas pequenas caixas, tá vendo? São quadros, só dá para montar coisas pequenas, uma partidinha pequenininha, dá para montar aqui, né? Às vezes precisa fazer uma partida de algum painel, de algum motor pequeno, aí cabe, né? Outro exemplo é esse aqui, ó. Ó, um quadrinho de comando pertinho de um motor, ó, o quadrinho daqui, a partidinha dele aqui, tá vendo? Um comandinho de uma partida direta pertinho de um motor, ó. Tá vendo? Então, essas caixas são assim para pequenos quadros, né? Você pode colocar na parede, pode colocar em cima de algum lugar, né? Agora, as mesas de comando, antigamente, elas eram muito utilizadas para fazer o comando de vários motores, para fazer indicações, tinha quadro sinótico nas mesas de comandos, elas eram muito utilizadas. Mas depois que a automação ficou bem ligada aí à internet, né, à elétrica, né, paramos de usar mesas de comando para fazer indicações, para fazer o comando mesmo, como a própria mesa diz, né? E também começamos a fazer os sinóticos através de supervisórios nos computadores, não precisamos mais das mesas. Eu vou mostrar aqui para vocês uns exemplos de mesas de comando. Olha, essas são as mesas de comando, tá vendo? E elas também podem ser, eu tenho esses exemplos aqui, ó. Aqui. Os botões de comando aqui, um quadro sinótico aqui, aqui deve ter um indicador, tá vendo? Isso aqui era o que mais se usava aí há alguns anos atrás. Essas mesas de comando foram substituídas pelos sistemas supervisórios.
E, então, tem um outro exemplo aqui. Então, essas mesas eram o que mais se usava, né? Antigamente. Faziam-se mosaicos, e hoje tudo isso é feito no sistema supervisório. Não é mais feito em mesa de comando, era feito em acrílico. Agora a gente tem as IHMs grandes, a gente pode fazer a indicação de todo o sistema, do funcionamento do sistema na IHM, não há necessidade mais de fazer em acrílico para colocar na mesa, né? Então, depois aí a gente substituiu toda essa mesa, todo esse sistema de comando que era feito manualmente pela automação, né, pelo sistema supervisório. Agora nós temos o armário modular. O armário modular é amplamente utilizado, muito utilizado mesmo. Então, ele... Deixa eu ver aqui... Esse aqui. Deixa eu mostrar aqui para você como que ele é, ó. Esse armário aqui, com certeza, vocês já viram muito por aí, né? Bastante armário, ele é muito utilizado, apesar de que a NBR 61439 hoje exige bastante a compartimentação, mas muitos clientes querem painéis do tipo modular, eles não fazem aí questão de ser compartimentado. Então, a gente vai atender o que o cliente exigir, né? Se ele exigir dessa maneira, nós vamos apresentar o painel dessa maneira para ele, né? E aqui também, ó, nós temos outro exemplo. Nós temos outro exemplo aqui do conjunto já montado, um acoplado ao outro, muito, muito utilizado também, esse exemplo que eu vou mostrar aqui para você, ó. Aqui, ó, esse painel, toda a parte de comando está no frontal dele, né? Ele tem a entrada aqui com a manopla, tem aqui o medidor, tem um outro controladorzinho aqui, e todo o comando está sendo feito aqui na porta. Esse é um exemplo de painéis modulares acoplados, né? Você pode fazer uma única coluna ou várias colunas de acordo com a necessidade do cliente. Aqui tem a parte de ventilação dele, ó, né? Então, esse painel modular, ele pode ser, você acoplando um ao outro, você forma um grande conjunto, dependendo da quantidade de equipamentos que você precisa instalar, dependendo da quantidade de partida de motores, dependendo da quantidade de alimentadores que você precisa, né? Esses armários são utilizados para a composição dos painéis de automação, para banco de capacitores, para quadros de distribuição e para CCMs também. Agora, para grandes quadros de distribuição e para os CCMs, temos os armários do tipo gaveta fixa ou compartimentado fixo, e temos também os gavetas extraíveis. Os compartimentados fixos, eles vêm atender também as exigências de compartimentação 3B, 4A e 4B, determinadas pela NBR 61439. Eu vou mencionar aqui os tipos de compartimentação existentes, apenas a título de informação, pois o ideal seria que você visse essas figuras, né? Para poder entender como elas são fisicamente falando. Temos os tipos de separação 2A, eu posso falar isso para vocês depois. 2A, 2B, 3A, 3B, 4A e 4B, de acordo com a norma. À medida que vai aumentando, né, de 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, à medida que vai aumentando essa numeração, mais cara vai ficando essa chaparia.
Então, a exigência da norma também encarece a chaparia. Tá? A 4B, de todas, é a mais cara. A 2A é a chaparia painel modular. Então, ela também é contemplada na norma, né? No painel compartimentado, a coluna de entrada é dividida em 3 compartimentos, onde o disjuntor de entrada fica em um compartimento, os dispositivos de medição ficam em outro compartimento e os transformadores de comando e de serviços auxiliares ficam no terceiro compartimento. Vou mostrar aqui para vocês como que se pode fazer isso. Aqui, a coluna de entrada, né? Nós temos o disjuntor de entrada nessa coluna central, o medidor de energia fica aqui em cima, né? O multimedidor de energia. Junto com ele estão os dispositivozinhos de comando, né? Os mini disjuntores para proteção do comandinho aqui, dessa sinalização, os disjuntores para proteção primária dos TPs, dos transformadores de comando, e aqui embaixo ficam os transformadores de comando e serviços auxiliares. Então, essa é a distribuição de uma coluna de entrada. Cada partida de motor, cada alimentador ou dispositivo de controle fica em um compartimento separado. Nesse painel tipo compartimentado ou gaveta fixa, temos 2 tipos de coluna. A coluna do tipo de entrada, sem canal de cabos, e a coluna de saída, que tem o canal de cabos, que são aqueles onde você vai colocar toda a parte de bornes, fica aí nessa coluna de canal de cabos, você coloca os bornes da saída das partidas nessa coluninha. E os cabos externos vão ser conectados aos motores, né, através dessa coluna aí de cabos. Eu vou pegar aqui um exemplo do CCM compartimentado para você ver. Tem muita coisa para mostrar. Esse aqui, ó, aqui é uma coluna de saída com um canal de cabos, tá vendo? Todas as gavetas estão aqui onde as partidas são instaladas. Aqui uma partida maior, aqui uma partida menorzinha. A régua de bornes vai ficar nesse canal de cabos e os cabos externos vão entrar aqui por baixo e serem conectados nessa coluninha aqui. Aqui é a coluna de entrada, nesse caso ele colocou o disjuntor aqui e o controlador e o medidor aqui. E aqui ficarão os transformadores, serviços auxiliares e transformadores de comando. Então, as colunas de saída têm canal de cabos e as colunas de entradas não têm. Mas eu posso usar uma coluna, tipo a coluna de entrada, para acomodar maiores partidas bem grandes, partidas com inversores de frequência, por exemplo, partidas com soft start de grande porte. Eu posso colocar numa coluna tipo de entrada sem canal de cabos. Então, esse painel, essa chaparia compartimentada fixa, ela pode ser dessas duas maneiras, com ou sem canal de cabos. Com canal de cabos eu uso para partidas pequenas, né? Todas as partidas de maneira geral, partidas direta, né? E as partidas com inversores de frequência eu instalo em colunas, tipo colunas de entrada, sem canal de cabos, porque eu não preciso, principalmente porque eu não vou ter um borne tão grande para colocar no canal de cabos, né? Então, cada partida de motor, cada alimentador ou cada dispositivo de controle fica num compartimentinho separado aí,
né? Nesse tipo de painel, nós temos aí nós temos a parte superior, aonde a gente vai instalar o barramento, e nós temos a almofada inferior, onde eu posso instalar, por exemplo, se existirem, né, bornes para aquela partida grande, eu posso colocar um borne ali, até 70 milímetros a gente tem bornes, tá? A Conexel tem um borne para 95 milímetros, mas ele é bem grande, às vezes não cabe naquela área ali inferior, o borne ali. Então, quando a partida é muito grande, os cabos externos chegam diretamente no equipamento, diretamente no inversor. Pela parte inferior ali, a gente já conecta os cabos diretamente no inversor, eu não preciso de borne conector, né? Então, o barramento fica na parte superior, nós temos as colunas de saída com as partidas, né? No canal de cabos, eu coloco a régua de bornes, que vão receber os cabos externos, né? E nós temos uma limitação. No canal de cabos, alguns cabos não consigo colocar ali, porque ele é no máximo 200 milímetros, então, se o cabo for muito grosso, a 70 milímetros, já é mais difícil. A gente coloca lá na parte inferior. Tá bom? Então, agora nós temos o armário tipo gavetas extraíveis. Ele é mais comumente utilizado para CCMs. A opção de ser gaveta fixa ou extraível é do seu cliente. Dependendo do processo onde esse CCM vai ser instalado, ele vai te exigir que seja gaveta extraível, porque a parada para manutenção ou a parada por algum defeito, algum problema no CCM tem que ser imediatamente resolvida, porque às vezes tem processos que uma parada é um prejuízo tão grande para o seu cliente que ele prefere investir mais, pagar bem mais caro para o CCM gaveta extraível, do que ficar aí algumas horas parado, tá? Então, é a opção do seu cliente, de acordo com o processo de produção dele, é que ele vai exigir que seja extraível ou compartimentado fixo. A grande maioria dos clientes aceitam compartimentado fixo tranquilamente, e é muito, a grande maioria, na verdade, utiliza esse tipo, compartimentado fixo. Mas tem alguns clientes que precisam do gaveta extraível, né? Então, o gaveta extraível tem a mesma configuração do gaveta fixa, do compartimentado fixo. A diferença é que você pode tirar a gaveta e substituí-la por outra de mesmo tamanho, sem interromper o processo. Deu um probleminha na gaveta, eu desarmo o disjuntor, tiro aquela gaveta e ponho outra no lugar. Pronto. O processo continua, não interrompo a rede de automação, eu não interrompo nada. Tudo continua funcionando. Eu paro só aquele motorzinho, troco a partida dele e continuo o processo normalmente, né? Então, a parada se dá apenas para a troca da gaveta. Quer dizer, dependendo do processo do seu cliente, né? Isso aí é o que ele precisa, né? Então, só aquele momentinho da troca é a parada dele, facilitando muito a manutenção e também as paradas programadas para manutenção. A coluna de entrada não é extraível, porque o disjuntor de entrada é imenso, né, gente? Ela é como na gaveta fixa, é apenas compartimentada. E também as gavetas extraíveis, elas possuem garras trifásicas de força até 250 amperes. Então, partidas maiores que 250 amperes vão ser instaladas em compartimentos fixos, porque eu não tenho garra de extração maior que 250 amperes, tá? Outro limitante das gavetas extraíveis é o tamanho da gaveta. Para que ela seja extraível, deve ser de, no máximo, 1/3 do tamanho da coluna, porque você imagina uma coluna, uma gaveta montada, você tem que extrair no braço,
Você não vai conseguir, vai precisar de uma ferramenta. Então, tudo isso vai encarecendo, né? E vai encarecendo e vai dificultando a manutenção também. Então, no CCM gaveta extraível, as partidas com inversores de frequência e com soft starters normalmente são fixas, não são extraíveis, né? Por quê? São partidas com correntes elevadas, não é mesmo? Então, exceto, né, se forem de tamanhos pequenos. Se elas forem de corrente pequena, pode colocar numa gaveta extraível, né? Uma soft pequenininha, aí até 250 amperes pode ser gaveta extraível. Mas muitos clientes optam pela gaveta fixa para soft start inversores de frequência, independente de ser pequeno ou ser grande. E o restante, as partidas diretas, sim, no CCM gaveta extraível, nas gavetas extraíveis, né? Então, além da garra de força, nós temos também a garra de controle. A garra de controle, temos a garra de comando, que pode ser de 10, 16 ou 24 polos, que às vezes você tem muita coisa para mandar para o comando externo, né, fora do CCM, e precisa de muitos pontos, né, para fazer isso. Agora, com esse negócio da automação, né, você utiliza só a rede de automação, você usa só o cabo de rede, nós não estamos usando tanto mais as garras de controle, tá? E um único cabo interligando todas as partidas e tudo que você quer de informação a respeito daquele CCM, um único cabo vai passar por todas as gavetas e vai para o supervisório, vai para o PLC, do PLC vai para o supervisório, e o operador vai saber tudo o que está acontecendo no seu CCM. Tudo. Tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui para você um exemplinho de como que as garras extraíveis. Aqui. Tá vendo? Ó, aqui é o barramento horizontal na parte de cima. Aqui são as garras de força de saída da gaveta. Aqui é o barramento vertical que alimenta a gaveta. Esse alimenta a gaveta e aqui é a saída, os cabos, os cabos de força, né, são instalados aqui na saída, tá? Esse aqui é o barramento que alimenta cada gaveta, ok? Bom, então, nós temos vários fabricantes de chaparia. Alguns possuem armários, gavetas extraíveis, em que não é necessário abrir a porta para extrair a gaveta, ou seja, precisou extrair, é só extrair mesmo, ele já tem as guilhotinas, já tem os extintores de arco lá, não vai ter problema, não vai abrir arco nenhum na hora que você for extrair a gaveta, né? Então, na hora de especificar, o importante é que os fabricantes sejam idôneos. Para você fazer o projeto, você não vai precisar desenhar a chaparia, você vai fazer um projeto de acordo com chaparias que já são fornecidas no mercado. Se você, por acaso, precisar de uma chaparia específica, né? Eu não tenho nem, aqui no mercado eu não tenho nenhuma chaparia que me atenda, eu preciso de uma chaparia diferente, eu tenho que ter uma chaparia diferente. Você pode desenhar, mandar para o seu fornecedor de chaparia, ele vai fazer de acordo com sua necessidade e dentro dos padrões da norma. Ele sabe muito bem como é isso, tá? Mas, de maneira geral, nós escolhemos a chaparia de um determinado fabricante e vamos fazer o projeto de acordo com aquele fabricante, tá? Ele já construiu tudo dentro da norma. Com a NBR 61439, é responsabilidade do fabricante da chaparia, do montador de painel e do fabricante dos componentes elétricos, todos eles são corresponsáveis por aquele painel, tá?
Então, nos armários compartimentados fixos ou extraíveis, cada compartimento possuirá sua placa de montagem para fixação dos componentes. Nos armários modulares, sem ser compartimentado nem nada, a gente vai ter cada coluna tem uma placa de montagem inteiriça. Ali você vai montar todas as partidas ali, né? Todos os armários vão precisar de base soleira, tampa lateral, olhares para suspensão, tampa superior, tampa inferior. Mas você não precisa ficar especificando isso. Você fala para o seu cliente, eu quero um armário modular de 2.000 amperes de altura, já incluindo uma base soleira de 100, de 800 milímetros de largura e 600 milímetros de profundidade, completo. Pronto, ele já te manda com as laterais, com o fechamento superior com inferior, te manda com a placa de montagem, entendeu? Te manda com os olhares, tudo prontinho. Você não precisa ficar especificando coisinha por coisinha, não precisa, tá? Então, você só passa para ele o que você, a sua necessidade, ele já te manda completinho, ok? Os armários são construídos em chapa de aço carbono ou em aço inox. As indústrias alimentícias, cervejarias, usam muito armário em aço inox. Aqueles armários que vão ficar na linha de produção. Se vai ficar lá na casa de comando, lá longe da linha de produção, aí pode ser em aço carbono mesmo, não precisa ser inox, tá? Os armários que são em aço carbono, as chapas recebem um tratamento químico anticorrosivo e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, nas cores cinza múncio, N6,5 ou RAL 7032 para as estruturas, portas e fechamentos. As placas de montagem são na cor laranja e as bases soleiras são na cor preta. Deixa eu ver, eu separei aqui para vocês verem. Deixa eu ver onde que está aqui o exemplo de cores. Ah, eu não separei, não. Eu achei que eu tivesse separado o exemplo de cores. Mas vocês podem ver facilmente isso na internet. Então, as cores mais usadas são cinza múncio N6,5 e RAL 7032, que é uma cor acinzentada industrial, né? E as bases soleiras pretas e as placas de montagem laranja. Nos CCMs, gavetas extraíveis ou compartimentado fixo, muitos fornecedores têm fornecido não laranja, mas todinho galvanizado a fogo. Dá um acabamento muito bonito também, tá? E então fica um equipamento bem feito, né? E ele é aceito, muito bem aceito no mercado. Então, tem alguns clientes que exigem seus painéis de outras cores. Por exemplo, a Klabin, que eu já forneci painéis para eles, né? Ele exige que os painéis, a parte externa dos painéis, sejam na cor azul, um azulão. Toda a fábrica dele é nessa cor azul. A WEG, por exemplo, ela tem a estrutura num cinza mais escuro e os fechamentos num cinza mais claro. Fica um painel muito bonito também, é o padrão dela, né? Então, fica muito bonito, né? Então, tem algumas variações aí, mas, no geral, é cinza, tudo cinza múncio N6,5 ou tudo RAL 7032 com placas laranja e base soleira preta. Os painéis para usinas siderúrgicas, painéis para ponte rolantes, costumam ser amarelos, dependendo da área onde ele vai ser colocado, costumam ser amarelos. Então, esses painéis, né? Os painéis para plataforma marítima, por exemplo, exigem processos de pintura mais rigorosos, com camada final de pintura de 120 micra. Esses outros que eu falei, normalmente são fornecidos com 80 micra, mas lá na plataforma marítima, ou seja, ele está bem quase dentro do mar, só não está submerso na água, né? Precisa de uma boa camada de pintura para que não sofra aí o processo de corrosão, né?
O que eu quero falar para vocês, principalmente, é que não se preocupe em entender todos os detalhes construtivos da chaparia. Os fabricantes de chaparia hoje, porque na época, quando eu comecei a fazer painel, eu tinha que desenhar tudo, porque não tinha. Sabem muito bem os detalhes construtivos de acordo com as normas, e muitos também possuem chaparia certificada, onde foram feitos os testes de tipo, né? Testes de tensão aplicada, testes de curto-circuito, testes de elevação de temperatura, testes de isolação, todos os testes de tipo exigidos pela norma. E com barramento instalado. Então, ele fala, ó, esse meu CCM já tem o barramento instalado e ele é 65K, por exemplo, e já tem certificado. Você, por exemplo, quando vai especificar um CCM compartimentado fixo, você só diz para ele qual é a corrente dos barramentos verticais. Ele já te fornece com barramento vertical instalado. Você só instala horizontal para ficar mais barato. Ou então você pede com o barramento pronto. Você pode, inclusive, mandar seu disjuntor de entrada para a fábrica dele, ele já manda para você de volta o disjuntor de entrada instalado, o barramento horizontal instalado e os barramentos verticais instalados. Você só vai fazer as partidas ou nos compartimentos, tipo coluna de entrada, com inversores e softs, ou nas gavetas, as partidas diretas, ou alimentadores, né? Você vai colocar ali. Então, você não precisa ficar preocupado com os detalhinhos construtivos da chaparia. Todos os fabricantes idôneos de chaparia, eles sabem construir muito bem de acordo com as normas. Eu não sei, eu preciso saber qual é a distância do barramento até o teto do CCM. Não precisa, porque onde você vai instalar os isoladores, lá no seu painel, onde você vai instalar os isoladores, aonde o seu fabricante já deixou lá adequado para você instalar os isoladores, já é a distância padronizada, tá? Você não precisa ficar preocupado com isso, tá bom? Mas eu não sei a distância que eu tenho que deixar um isolador do outro. Não tem problema. O seu fornecedor de isoladores, o seu fornecedor de suportes para barramento horizontal já tem a distância padronizada, tá? Você só escolhe se você quer 1 barra por fase, 2 barras por fase ou 3 barras por fase. Não precisa se preocupar com isso. Tá? O seu fornecedor já preocupou com isso, já fez os testes, já faz dentro da norma. Tá? É só você escolher o equipamento correto, só isso. Você não precisa preocupar com os detalhes construtivos dele, não. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para você. Eu espero aí que você tenha aproveitado, que eu tenha te trazido algum insight, alguma novidade com a aula de hoje, tá bom? Então, até a próxima aula e um grande abraço para você. Fica com Deus.